Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos. Esqueci de colocar o nosso título. Tô aqui com a cara inchada ainda de dormir. Mas vamos lá. Hoje nós estamos no capítulo 18 de Segunda Reis. Hoje a gente viu na semana passada, né, no sábado, o último rei de Israel reinando ali, que foi Oséias. E ele foi um mau rei, e ele foi preso, e ele levou todo mundo com ele. Na verdade, o rei da Assíria, né, tomou aquele país definitivamente, naquele tempo, naquela época ali, naquele momento. E hoje a gente vai ver, então, sobre o reinado de Judá, como é que estava nesse tempo, né? Então, a gente vai ver aí sobre o rei Ezequias. Ele foi um bom rei, um rei em que vai falar que ele se apegou a Deus, que ele fez exatamente tudo igual Davi tinha feito. E a palavra apegou fala pra gente sobre permanecer junto, manter-se próximo, seguir de perto. Esse é o significado ali da palavra em hebraico. E é isso. E aí, a partir daí, a gente vai ver, sabe, o rei da Síria naquele tempo, ele estava governando, assim, de um lugar muito poderoso. E ele estava tomando geral, ele estava avançando e ele estava pegando território, e ele pegou Israel, pegou isso, pegou vários ali daquele, né? A gente viu que ele, até mesmo os que ele fazia exilado, ele mandava para morar na terra de Israel, do povo de Israel. Então, hoje a gente vai ver aí o que vai acontecer, porque ele também tentou pegar Judá. Então, vamos lá, vamos começar orando, para o Senhor nos abençoar nessa palavra, nesse domingão de sol, torrando as minhas costas. Glória a Deus, né, gente? E é isso. Amém. Deus, nós queremos te apresentar a nossa vida, os nossos ouvidos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nesse dia de hoje. Deus, o final deste capítulo vai falar a respeito do que Satanás muitas vezes sobra nos nossos ouvidos. Sabe, Deus, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos dar conta, que quem somos nós ou quem é o nosso Deus. E nós sabemos que o nosso Redentor vive, que o Senhor é um Deus presente, não é só um Deus de passado ou de futuro, mas o Senhor é um Deus que vê agora, um Deus que vê hoje, que vê para sempre, que vê o nosso futuro, que sabe o que é melhor para nós e que nos contempla, e mais do que nos contemplar, nos permite, Deus, nos dá o direito de caminhar segundo a tua vontade, sabe, até que encontramos o caminho perfeito, o caminho de paz. Então, em nome de Jesus, que nesse dia de hoje o Senhor possa falar conosco, nos dar mais uma vez a direção e a alegria e a esperança que nós precisamos, Deus, para tomar os próximos passos dessa semana, rumo a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Capítulo 18, versículo 1 vai dizer: meu Deus. Como eu já disse, esses capítulos de Segunda Reis, eles são muito mais detalhados lá em Segunda Crônicas. Então, para quem quiser a referência lá para dar uma lida, vai ser Segunda Crônicas 29, vai falar aqui só 29, ixi, tá bem espalhado, que vai ser 29, 1, 2, 31, Segunda Crônicas 32, 1, 19, Isaías mais uma vez, né? Então, por aí, qualquer coisa me pede no direct que eu mando, tá? Então, o versículo 1 vai dizer: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Ezequias tinha 25 anos de idade. Ele governou 29 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Segundo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Ele destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou as colunas do deus Baal e derrubou os postes da deusa Zerá.
Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã. Até aquela época, o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Ezequias confiou no Senhor, o Deus de Israel. Judá nunca teve um rei como ele, nem antes nem depois daquela época. Ezequias ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Moisés. Por isso, o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo o que fez. Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e não quis ser dominado por ele. Bom, vamos parar aqui rapidamente, entender aqui essa primeira parte. Então, Ezequias foi o filho de Acaz, aquele rei que não foi muito bom. E aí, beleza. E aí, com 25 anos de idade, ele começou a reinar e reinou por 29 anos. Inclusive, ele e Oséias começaram a reinar junto, né? Que foi quando eu disse que eu estava na expectativa ali de Deus unificar novamente os reinos e constituir só um reino para os dois, mas não. Aí, Oséias foi nomeado, foi rei de Israel e Ezequias rei de Judá. Então, Ezequias, e vai dizer que Ezequias foi um bom rei e que ele destruiu os lugares pagãos de adoração. Essa parte é muito interessante porque ele finalmente, todos os outros reis, ainda que bons, ainda que seguindo os conselhos de Deus, eles não fizeram isso daqui. Eles não acabaram totalmente com os lugares pagãos, né? Eles deixavam, né? Que vai dizer, os lugares altos, porém, os lugares altos de adoração não foram destruídos. Ele foi bom, porém, esse daqui não, ele destruiu completamente. Inclusive, aquela cobra que a gente viu lá em Números, no capítulo 21, versículo 9. Não, na verdade, o capítulo 21, a partir do versículo 6, que vai dizer que o povo começou a ter doenças no corpo, porque estava reclamando mais uma vez contra Moisés. E aí o Senhor, na verdade, mandou cobras para atacá-los. E aí eles pediram misericórdia, enfim, pediram para Moisés fazer algo. Moisés orou ao Senhor e o Senhor deu aquela direção de fazer aquela cobra e colocar lá para que todo aquele que olhasse e cresce, então eles seriam curados. E aquilo aconteceu naquela época. Porém, aquele povo continuou adorando aquela cobra. Ou seja, eles pegaram aquilo que era bom, que o Senhor fez, mas que o Senhor fez para aquele tempo e continuaram adorando. Aquela cobra, de fato, a gente sabe que vai representar Jesus. Mas eles não tinham, Deus, ele sempre quer um relacionamento com ele. Deus, ele não quer que a gente pegue um método e use aquilo sempre. E aí eles começaram a adorar a cobra. Muitas das vezes a gente, né, que nem santo, ou que nem um médico, que nem alguma coisa assim que te faz o bem ali naquele momento e pronto, pra você virar um Deus, né? Então, santo também tem muito disso, né? As pessoas confundem muito, né? Ou enfim, o que eles fizeram aqui na Terra, as boas obras, com a vida, né? Com a vida, como é que se diz, íntegra, ou isso ou aquilo, com essa mentalidade de tipo divindade. Não. Deus é Deus e Ele quer se relacionar conosco. Então aquele povo, ele estava se relacionando com aquela cobra, dizendo que aquela cobra era santa até aquele tempo e estava acendendo incenso de adoração a ela. E aí aqui vai dizer que Ezequias acabou até mesmo com ela, destruiu ela. E aí, beleza. E aí vai dizer que o rei da Síria naquele tempo estava avançando, o exército dele estava ali e chegou aí olha só que interessante, Ezequias ficou ligado, né, que foi o que eu falei, permaneceu, apegou-se ao Senhor, ficou ligado com o Senhor e nunca desobedeceu a ele, mas guardou cuidadosamente todos os mandamentos que o Senhor Deus tinha dado. Por isso, o Senhor estava com ele e ele teve sucesso em tudo que fez. E eu fui procurar também
significado a respeito dessa palavra sucesso. Raramente eu trago elas em hebraico. Primeiro porque eu não sei falar e segundo porque às vezes eu esqueço. Eu tô escrevendo assim já com sono. Mas esse sucesso ele vai falar sobre compreender sabiamente, discernir, considerar, ponderar, ser prudente, agir com cautela, agir com sabedoria. Então, muitas das vezes que Ezequias ia tomar qualquer decisão, ele agia sabiamente, ele ponderava sobre a questão, ele levava até o Senhor, ele era ligado ao Senhor, ele obedecia o que o Senhor dizia, e ele, como é que se diz, permanecia junto e ele sempre agia com cautela. Isso nos faz obter êxito, isso nos faz obter sucesso, né? Então é isso. E aí vai falar que Ezequias se revoltou contra o rei da Assíria e vamos continuar o texto. Vai dizer no versículo 8, venceu os filisteus, invadiu seu território desde o menor povoado até a maior cidade e atacou a cidade de Gaza e a região ao seu redor. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmaneser da Assíria invadiu Israel e o seu exército cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. O rei da Assíria levou os israelitas como prisioneiros para sua terra. Mandou que alguns deles fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. Essas coisas aconteceram porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o Deus deles, mas quebraram a aliança que o Senhor havia feito com eles e desobedeceram a todas as leis dadas por Moisés, servo do Senhor. Eles não quiseram atender nem obedecer. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá que eram cercadas de muralhas e as conquistou. Ezequias mandou uma mensagem a Senaqueribe que estava em Laquis. A mensagem foi esta: eu errei, por favor, saia do meu país que eu pagarei tudo que o Senhor exigir. Ou seja, vamos parar aqui? Então, vai dizer que o rei Senaqueribe, né, o rei Salmaneser tomou posse e aí ele avançou contra todas aquelas cidades das quais a gente viu que ele pegou os moradores de lá e levaram para habitar em Israel, assim como tirou o povo israelita do seu país e levou ali para Ala, para distrito de Gozã, enfim. E aí vai dizer que essas coisas aconteceram porque o povo não obedeceu ao Senhor, né? O povo israelita. Aí, beleza. Aí ele então avança contra Judá. E nesse tempo Judá estava como? Ok. Mas quem nunca sofreu um ataque ainda quando você está obedecendo ao Senhor, ainda quando você está, sabe, de acordo, apegado ao Senhor. Quem nunca, né? E aí aqui vai dizer isso, vai dizer que o rei da Assíria então avançou contra Judá e Ezequias viu que não poderia contra ele. E aí ele virou e falou, ok, eu errei e eu vou devolver os impostos, então a gente vai começar a pagar os impostos e eu posso dar até o que tá atrasado, digamos assim. Eu pagarei tudo que o Senhor exigir. E aí, beleza. E aí, o rei mandou uma resposta dizendo que Ezequias devia lhe mandar 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. Então, Ezequias mandou para ele toda a prata do templo e do tesouro do palácio. Ele também arrancou os ouros das portas do templo e o ouro com ele mesmo havia revestido os batentes e mandou tudo para Senaqueribe. Mas o rei da Assíria mandou de Laquis um grande exército para atacar Ezequias em Jerusalém. O exército era comandado pelos seus 3 mais altos oficiais. Quando chegaram a Jerusalém, eles ocuparam a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Então, os oficiais mandaram chamar o rei Ezequias e 3 autoridades de Judá saíram para falar com eles. Eram Eliaquim, filho de Ilquias, que era o encarregado do palácio Sebna,
que era encarregado do palácio, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, que era o conselheiro do rei. Um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim, é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor, o seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse somente no altar de Jerusalém? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei da Assíria. Eu lhe darei 2.000 cavalos se puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nenhum oficial assírio menos graduado. E, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria? Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi ele mesmo quem me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: fale em aramaico, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, pois todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, não foi só isso. Eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então, o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. Não deixem que ele os convença a confiar em Deus, o Senhor. Não pensem que o Senhor os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias, o rei da Assíria. Manda que vocês saiam das cidades e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas próprias figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho e onde há trigo para fazer pão. É uma terra de oliveiras, azeite e mel. Se fizerem o que ele está mandando, vocês não morrerão, mas viverão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que o Senhor vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações a salvaram do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Amad e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, de Ena, de Iva? Será que os deuses de Samaria salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que vocês pensam que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado de acordo com a ordem do rei Ezequias. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então, Eliaquim, Sebna e Joã rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Então, os oficiais assírios estavam como? Zombando, dando tapa na cara de Deus praticamente, porque ele virava e ele falava assim: eu tô conquistando tudo, eu tô conquistando todos os países, eu tô acabando com qualquer Deus, com qualquer Senhor, com qualquer coisa que passe na minha frente. E aí, o povo ficou calado, o povo talvez ponderou naquelas palavras e falou: é verdade, é verdade. Sabe, quantas vezes o inimigo às vezes não tá, sabe, às vezes a gente tá apegado ao Senhor e o inimigo às vezes está falando das benfeitorias que, né, de tudo que outras pessoas que não servem a Deus está fazendo e tá jogando isso na nossa cara, como quem diz: cara, não, tipo, você tem certeza que você vai continuar servindo o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Ele não tá fazendo nada por você, ele não vai poder te salvar dessa, ele não vai poder te ajudar. Ele não tem condições de te ajudar.
sabe? E aí, de primeiro momento, de fato, ali Ezequias tira algumas das suas coisas, entrega para o rei Salmaneser, mas depois, e aí ele vira e ele fala, e tem mais, uma das coisas que me chama muita atenção, é que aquele oficial, ele vai falar em nome daquele grande rei da Assíria, e ele vai falar, sabe o quê? A mesma coisa que Deus prometeu a Abraão, sabe? Que ele vai falar assim, a gente já passou do nosso horário, que ele vai falar assim, até que vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas próprias figueiras, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para fazer vinho, onde há trigo, é uma terra de oliveira, de azeite, de mel. O Senhor os levou para aquela terra. E o Senhor, como é que se diz? Prometeu a mesma coisa para eles. Então agora eles podiam decidir pensar em quem eles iriam acreditar. Quem era o Senhor deles, sabe? Salmaneser estava ali incorporado, né? Ele era um rei que estava fazendo tudo aquilo. Ele era de carne e osso e a gente via que tinha uma canetada na mão e que ele tinha esse poder de fazer algumas coisas. Mas Deus, muitas vezes, a gente não vê, a gente não ouve, né? Às vezes a gente, né? Aí vai da nossa fé acreditar se o Senhor é Deus, se aquele a quem a gente não pode ver. Sabe, que é mais real do que um rei real, sabe? E depende se a gente vai querer entender que esse é o nosso Deus, ou que uma pessoa comum, uma pessoa que de fato ela, né, está, é uma pessoa poderosa para fazer algo por nós. Mas será que a gente vai dar atenção a ela? A gente vai trocar e vai virar e vai falar essa pessoa que pode fazer mais por mim do que o próprio Deus? Então é isso, gente. Nosso tempo passou demais. Eu conto. Meu Deus do céu. Bom dia, Rê. Seja bem-vinda. Tchau, gente. Bom domingo pra vocês.